Fala, meu povo! Seja todo mundo bem-vindo a mais um episódio do Doa Quem Doer, nosso espaço para falar de fisioterapia e muito mais. Hoje estou aqui novamente com os meus companheiros de programa, Cezinho e Sestaro, para conversarmos sobre um assunto extremamente polêmico, principalmente dentro da nossa área, dentro da fisioterapia. Então, boa noite, César. Boa noite, Teste. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal de casa. Acabou de falar que dá confusão quando mistura César e Teste. Acabamos de... Ficou muito tempo fora, né? Ele tá perdendo o ritmo de jogo. Tô reaprendendo, pegando meu ritmo novamente. Bem, hoje nós vamos conversar sobre osteopatia, que é uma dúvida que muitos têm, principalmente os pacientes. Sempre perguntam pra gente no consultório, né? Sim, o que é osteopatia, o que faz, a diferença dela, principalmente comparado muito com a quiropraxia, né? E hoje é polêmico. Vamos com certeza perder alguns amigos aí, mas é por um bem maior. Rafael Sestaro perdeu 100 seguidores hoje. Por a mais. Bem, então pra gente começar, antes da gente começar, pedir você seguir a gente lá no doa.quem.doer, porque lá sim vocês vão ver a briga acontecer de verdade. Lá tem os reactzinhos, as bagunças, as confusão, acontece tudo lá. Então quem quiser lá, segue a gente lá no Instagram. Pode seguir a gente também. Rafael Sestaro no Instagram, todas as redes. César V. Físio. E o meu Dr.Victor Menossi. Quem quiser também ajudar a gente aqui a continuar fazendo esse programa maravilhoso de utilidade pública, manda um direct lá pra gente, patrocina a gente, dá uma moral pra gente, ajuda a gente a continuar nessa nossa caminhada. Se inscreve no canal também, Doa Quem Doer no YouTube, busca lá para ver os outros programas antigos também, para ver tudo que já foi falado aqui nessa mesa. Que mais? Mais alguma coisa? Que eu esqueci? Por estar enferrujado. Se você esqueceu alguma coisa, eu esqueci. Então tá bom. Vamos que vamos. Tem também. Mas o mais importante também, gente, se você quer se anunciar neste local, procurem a gente no perfil. Esse local privilegiado. Exatamente. Então, bora lá. Então, pra gente começar a contextualizar, o que é a osteopatia? Não, mas já pra começar descendo a lenha... Não, sem descer a lenha. Só falar o que é. Primeiro eu vou falar da parte, que assim, pra não falarem que a gente não disse, né? Osteopatia aqui no Brasil é uma especialidade da fisioterapia, conhecida até entre os acadêmicos por ser uma das mais demoradas. Tá, gente? Aqui no Brasil, especialidade da física, nos Estados Unidos, especialidade da medicina. O resto do mundo é uma profissão. Logo, nós não queremos nenhum estudo falando osteopatia funciona, assim como não tem fisioterapia funciona, não tem medicina funciona. Volta lá no primeiro episódio do Do. Exatamente. Se tiver dúvida sobre isso, assiste lá no YouTube. Perfeito. A gente quer, como em todas as questões da própria fisioterapia, já que aqui é um domínio da nossa profissão, é que as intervenções sejam testadas, né? Perfeito. E a gente reconhece que intervenções são muito importantes que a osteopatia usa dentro de contextos. Como o jeito mais fácil aqui, né? Manipulação para dor aguda, etc. Só que a gente quer questionar umas coisas meio absurdas, né? Vou passar a bola pro Sestaro, porque ele já tá mais aquecido que eu. Para iniciar. Eu acabei de descer a Fernão Dias lá, o motor já tá quente já, né? Então, né, vou ter que colar aqui um pouquinho, né? Não sou professor de osteopatia, não sou formado no método. Então, né, a osteopatia é uma abordagem terapêutica que ela surgiu ali em 1874, né, pelo Andrew Taylor Still, famoso Dr. Still. E ela é baseada na ideia, né, de que o corpo tem a capacidade de autocura e que suas funções estão interligadas por meio de estruturas musculoesqueléticas, né? Então, tem alguns princípios, né, são eles 4, que o corpo funciona como unidade integrada, a estrutura governa a função. Essa é de lei, né? Às vezes não tem como não lembrar, né? O corpo possui mecanismos autorregulatórios e autocurativos e o tratamento deve considerar sempre esses princípios com as intervenções manuais. E assim, para começar, né, para a gente dar esse pontapé, primeiro eu queria fazer um comentário sobre o post do Liporace. A gente já mencionou ele aqui em outras situações, já comentou sobre o livro dele, né? O Liporace, ele é um doutor na área de educação em dor, né, na área de neurociência da dor. Quem não conhece, né, vale a pena pesquisar, conhecer. Ele, assim como o nosso trabalho aqui, ele também direciona muito para o público leigo, e ele é um cara muito midiático, muito performático, assim. Ele recentemente comentou sobre um movimento que a gente vê dentro da fisioterapia, que, vamos ser sinceros, é corporativismo, né? Uma ideia de, vamos evitar falar mal, e ele vem falando muito bem sobre a questão de a gente não fala de profissionais, a gente fala de técnicas. E as técnicas...
A gente não dá nome nos bois. Exato. Mas, porque sim. assim, é até o correto. Assim, de novo, é claro que a gente pega birra, é claro que a gente fica no nível pessoal chateado, né? A gente até comentou aqui antes do programa começar. A gente vê grandes colegas, pessoas que a gente é amigo pessoal, que foram para áreas e viraram gurus e, né, colocam a metodologia ou Acima da profissão, exato, né? principalmente. E assim, de novo, né, no Brasil ainda tá, meu grande amigo, ainda você, para ser osteopata, você tem que ser fisioterapeuta. É uma especialidade da fisioterapia. Existe uma ideia de regular a profissão, né? Aí é Ter o problema do próprio conflito conselho, com o exato. governo. Ter a própria regulação e tudo mais. Mas, por enquanto, não é. Então, se você quer se intitular osteopata no Brasil, não incluir no erro de não correr o risco de estar exercendo irregularmente uma profissão, você ainda tem que ser fisioterapeuta. É diferente da Quiro, né? Que infelizmente tem as graduações de quiropratas no Brasil, né? Uhum. A Osteo ainda não tem a formação exclusiva para pessoas, né? Você tem obrigatoriamente ser fisioterapeuta no Brasil para cursar os 5 anos da formação em osteopatia. E eu acho uma coisa legal da gente comentar também, né? Só para finalizar aqui, que a osteopatia, o Dr. Steele é um médico, né? Sim. Então, isso é uma coisa que é legal, diferente do Palmer, né? Que não era nada. Não tinha nada. Não era nada. Ele era um estudioso. Exato. E acho que, assim, né? A gente vai discutir um pouco mais, né? Sobre a osteopatia ao longo do programa, mas, assim, eu acho interessante a gente entender que isso talvez seja o viés da parte visceral, principalmente que incomoda, né, tanto nas nossas vísceras, com perdão do trocadilho. Então, pessoal, esse vídeo é para você que fala que a dor no ombro vem do fígado, que a dor do joelho vem do intestino, que a dor de coluna vem Inclusive, esse podcast surgiu pâncreas. disso, né? Inclusive, esse podcast veio numa mesa de bar Foi. discutindo Falando exatamente sobre osteopatia. Ô, gente, deixa eu contar, essa é muito boa, cara. Não. Não, deixa, por favor, Não, cara. Não não, vou falar mas nomes, já. mas vamos lá. O que acontece? A gente tava no querido bar do Clóvis patrocina nós. Por favor. E a gente tomando uma, né, depois num curso que a gente tinha feito. E, cara, por coincidência, a gente metendo o pau em osteopatia, cara. O Vitão, então, cara, ele tava exaltado. Pra quem não sabe, o Vitão, ele fala super bem assim, mas quando ele já toma um negocinho, Eu já falo alto por natureza. o volume dele faz isso aqui, ó. Ele né? sobe Então, muito. assim, bate lá no teto e, cara, ele é a plenos pulmões, assim, cara, falando que no seu... Atrocidades de osteopatia. Não posso nem falar aqui, né? Porque, assim, é pesado. E, cara, atrás da gente, na mesa atrás, literalmente na mesa atrás da gente, tava a galera do curso, a graduação mais a formação, perdão, não é graduação, a formação mais famosa que tem aqui em BH, né, que é do Osteopatia de Escola de Madrid. Né, Tinha então... 2 meninas na mesa. Elas só pararam, bateram do lado assim. Vocês não gostam de osteopatia, não? A gente, então. E daí pra ir lá foi conversa, Dali né? pra lá, nós estamos aqui Aí hoje para falar sobre isso. É até bom, Rafa, citar essa história, gente, porque fica bem claro. A gente não quer ser rejeitado no bar, não quer deixar de ter amigo, né? Não quer acabar com a amizade pessoal, nenhuma disso. O que a gente cobra é o mesmo rigor que a gente cobrou de todos os episódios que vocês viram. Da gente utilizar técnicas que têm mais chance de funcionar e que são plausíveis de darem certo, né? O problema da osteopatia, cheguei, eu tive em aula de pós-graduação, gente, que o professor falava para eu perguntar pro cara se ele fazia cocô macio. Ele nunca vai deixar. Não, mas Nenhum episódio. Não tem como, velho, você sabe Alguma disso. coisa envolvendo ele vai nosso personagem. Não, mas foi uma aula, essa história é real. E aí, pra quê? Adivinha, pra tratar dor no joelho. Então, eu não acho que tenha relação, né, gente? Então, mais ou menos isso que a gente tá falando. A gente não quer ser hostil, né? Com a pessoa pessoalmente, mas, pelo amor de Deus, né? Vamos ter um mínimo de plausibilidade nas nossas prescrições e técnicas. Diferente da Quiro, né? A gente já falou muito sobre Quiro aqui, né? O Eduardo já veio aqui 3 vezes já, então tá com dúvida do que é quiropraxia? Vai lá no primeiro episódio com o Dr. Eduardo. Muito bom o programa. Você vai ficar lá, você vai aprender um pouco sobre o que é a quiropraxia. Já a osteo, ela é mais nova, tá? Que a quiropraxia, 20 anos, mais ou menos, 20, 21 anos, mais ou menos, né? E as duas têm essa questão da inteligência inata de recuperar o corpo sozinho, sim, né? sim. Por conta própria, através dos estilos manuais. A diferença que eu vejo mais é que a osteopatia busca muito a questão com relação anatômica, né? Principalmente de conexões neurais. Então, o nervo que sai lá da raiz nervosa de C5... passa descendo pelo plexo braquial, que aí ramifica lá no meio da coluna, vai para alguma víscera, e aí eles começam a interligar que
o sintoma de onde ele passou lá no plexo braquial, aqui no ombro, está diretamente relacionado com uma alteração de um movimento de uma víscera específica, que pode ser fígado, intestino, baço, pâncreas e blá, 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 qualquer coisa que for. Então, é mais ou menos nessa... Eu também não sou formado, tá, gente? Osteopatia, sei que um monte de gente vai falar que eu tô falando um monte de borracha aí embaixo, mas fica à vontade. Mas o que eu vejo muito deles, essa ligação toda simplesmente anatômica, né? Porque todo post que você vê de osteopatas, né? Fisioterapeutas graduados em osteopatia, tem muito relação assim, no nervo frênico, que inerva não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, como se isso realmente fosse a única coisa que importasse para um desfecho dor, né? De alguma pessoa, de alguma articulação ou de algum tendão que seja. Né? Então, essa é a maior diferença entre a quiropraxia posso aproveitar e a para osteo. fazer um gatilho disso? Primeiro, né, eu vou mencionar outros episódios, então eu tô com... Né, eu agora virei um ADM aqui, ó. O episódio que a gente fala de quiro foi o 6º episódio, tá, galera? Para quem quiser ver, foi muito bom com o Dr. Eduardo Miranda. E a gente teve também um episódio sobre efeitos confundidores ou vieses cognitivos, né, que também foi fenomenal. Eu acho que a gente tinha que citar todos os episódios. Né? Tipo assim, gente, voltem no episódio e tal. Todos? A gente pode falar. Não, é porque não colocou na playlist, né? Eu vou ver daqui a pouquinho, mas não é importante. Na playlist não, tá na ordem dos vídeos. É, porque eu tenho que atualizar a playlist, Ele é o mas se não me 14 ou engano... 15. Isso, exatamente. Mas esse daí foi um efeito confundidor que a gente não falou, que acaba aqui assim, né? Porque ele é muito específico, mas eu vejo que a osteopatia é uma das técnicas que talvez tenha esse maior viés, que é o obscurantismo epistêmico ou profundidade ilusória. Que é aquela ideia de que você complica alguma coisa para poder gerar valor de autoridade. Sim. Você coloca que a via anatômica que pela embriologia isso e não sei o quê, e no final das contas, para poder parecer plausível, como a gente falou, você vai e tem um desfecho completamente absurdo de que, por exemplo, seu ombro dói por causa do seu fígado. Onde a gente não tem... Queria muito né? Aliás, não sei se queria tanto, não. Mas... Né? Talvez quisesse um dia. Não queria, não. Por quê? Porque eu fico pensando assim, cara, quanto mais a gente conhece as áreas da saúde, mais a gente vê que no final das contas as coisas são simples, cara. No final Sim, das contas... É isso que eu ia falar. É sono, alimentação... É o que a gente fala todo episódio. Exercício, Então, assim, sono, alimentação. Ou seja, saúde é algo acessível. Não tem que ir no mago das mãos, no samurai da terapia manual. Mas, assim, a galera, tipo assim, por uma fragilidade, às vezes, né, individual ou profissional da pessoa, por não ter identidade, ela quer se apossar dessas figuras de, tipo assim, eu sou o bambambam e tananã. Não, e sempre volta naquela, né? A gente falou de como identificar o careta, né? Eles estão sempre indo atrás, né, de alguém vulnerável. Né? Já passou por tantas fisioterapia de plano, também já tem um episódio que a gente fala de fisioterapia de plano, volta lá e assiste. Já passou por N médicos, né? Já tomou milhões de remédios. Exato. Né? Já foi em vários fisioterapeutas e cada um dá um diagnóstico diferente. E ela está sempre buscando uma coisa nova que vai fazer um sentido para ela, né? E resolver aquele problema dela, né? Então, acaba que vai exatamente nesse efeito confundidor de querer... Complica muito para ficar muito bonito. E normalmente, né? Esse tipo de terapeuta, ele tem o modelo da coluna na frente dele, que sai os ramos, o mapa neural na vários parede. pontinhos lá pregados de várias cores. Né? Então, assim, é uma coisa que ela é muito visual para o paciente, mas talvez não seja tão compreensível. Exato. Ele simplesmente aceita. Ele falou bonito. Igual, peguei até algumas ele está me frases. mostrando a conexão do nervo que vai lá do fígado, passa no ombro. Esse cara deve saber muito, cara. Tem um atlas de anatomia ali na prateleira dele. Exato. E eu peguei até umas frases aqui de Instagram, cara, que me pegam. O cara, imagina, um paciente leigo ouvir, ó. Então, devido à sua disfunção somática do eixo esfeno-basilar, gerando uma compressão crânio-sacral, a relação tensional do fígado com o diafragma afetando o seu ombro, a correlação facial entre o colo ascendente e o quadrado lombar, tipo assim... A gente não sabe o que é nenhuma que você fala. Sabe, tipo assim, a gente é profissional da área. A gente não entende essa porra. Exatamente nessa, tipo assim, pega uma parada que não é relevante, conhecimento, tipo assim... Além do necessário. Exatamente. Isso é uma forma de ignorância, vamos ser sinceros. Isso é a pior forma de ignorância. Tipo assim, você saber o que você não precisa saber, o que não é necessário, o que não é relevante, com tanta informação. E o problema é tanta coisa que a gente tem que saber, cara, mas tanta coisa. Que já é difícil de decorar, de aprender. Você vai decorar o eixo esfeno-basilar. Não, uma loucura. E o pior é que a gente tem que transformar o complexo em simples. A gente tem um trabalho gramado difícil pra fazer. E aí, onde é que esse cara se esconde? Que era o que eu ia citar até na frase anterior. Ele se esconde em vício diagnóstico e em coisa óbvia. Tipo, o seu neném tá com o músculo travado em cima do fígado e por isso ele tem refluxo.
Caramba, que neném que não tem refluxo. Ele nunca usou o estômago, tá tomando leite pela primeira vez. Sabe? Você tem intolerância à lactose. Se eu falar isso com todas as pessoas na rua, quantas não vão ter, cara? Entendeu? E até relógio acerta a mesma hora 2 vezes por dia, pô. Tá doida? Se for de ponteiro, sim. Não, sim, era esse mesmo que eu quis dizer. Mas ué. Mas é isso, né? Então, assim, eles se apegam muito a essas frases que são extremamente complexas. Que, pra falar a verdade, eu nem sei se realmente acontece isso, essa ligação toda, né? Não, a gente sabe, né? Assim, não foi provado. Então a gente assume. Não tô falando nem a parte clínica, tô falando assim... Eu nem sei se a anatomia é essa mesmo, velho. Eu fiz anatomia tem 11 anos. Sim. Tem 11 não. Tem 15 anos atrás que eu fiz anatomia, quase 20. Tá ligado? Eu já nem sei mais essa relação direta disso. Sim. E, né, e cada dia que passa, né, a ciência vem mostrando pra gente que a anatomia é o menos importante. Exatamente. Né? A alteração estrutural ali do tendão, da articulação, do disco, do que quer que seja, ela é a menor... É a menor gota de água no copo do problema do paciente ali. E ficar se apegando muito a isso, né? É meio totalmente desnecessário Bizarrice. e bizarro, exato. Isso. É igual o Cestário citou, vou complementar aqui, que o cara, para fazer a osteopatia craniana, ele faz em toques rítmicos sistêmicos para a liberação das tensão da membrana meníngea da fáscia craniana. Falei, cacete, bicho. Sabe o que ele faz, galera? Ele faz isso aqui, ó. Isso tudo que eu falei é isso. Faz massagem do couro cabeludo. Massagem do seu couro cabeludo. É igual você ir no barbeiro lavar o cabelo pra você. É osteopata ali. Você não pega aqueles negocinhos, né? A gente é criança. Tem aquele com a sardinha na cabeça. Tem um react no Insta. Da osteopatia craniana com ferro ainda, gente. O cara fazendo a liberação. Que é pra calvície. Sim. Pra calvície. Como vocês podem ver, não dá certo, né? Não tá funcionando. Você tá fazendo. Abaixa a luz aí, Gabriel. Você tá fazendo osteopatia na cabeça E pra ver vocês se... podem ver que não funciona. Né? E vamos lembrar, né? Isso também não é medicina integrativa. É uma agressão à inteligência e à segurança do paciente. Essa frase ficou Essa frase. chocante. Eu até peguei, ótimo você ter citado isso. Eu peguei uma frase. Todo episódio a gente dá uma revisãozinha dos negócios. Eu fui lá e escrevi no Google, gente. Osteopatia é pseudociência? E fiz uma interrogação pro Google. A primeira frase que apareceu, eu vou ler aqui pra vocês. Osteopatia é um sistema pseudocientífico de medicina alternativa que enfatiza a manipulação física do tecido muscular e dos ossos do corpo. Gente, pareceu muito fisioterapia integrativa, né? Se você for pensar, as bases estão bem próximas. Talvez o osteopata seja o primeiro médico integrativo, a gente não sabe. Na verdade, né? Nada se cria, né? Tudo se transforma. Lavoisier. Mas aqui, mas também não é só pra meter o pau, tá, gente? Vamos falar... A gente se Osteopatia... antecipou aqui, né? A ansiosidade. É que a gente gosta muito de meter o pau, né? Nas coisas que não tem sua comprovação científica, né? Mas olha só, a osteopatia, ela é uma formação de 5 anos que passa por várias áreas, vamos dizer assim. Etapas, né? Ela tem essa parte craniana, que o Cezinha falou, tem a parte visceral, que o Cestário falou, mas ela tem a parte musculoesquelética dela também. Que é né? igual da Quiro, né? Que é igual e nada mais é do que uma terapia manipulativa de articulações, de ossos, né? Que é o que a gente faz na quiropraxia também. Então, quando a gente pega estudos da osteopatia, às vezes publicado em revista de osteopata, que trabalham com as mesmas técnicas que a quiropraxia trabalha, que são as mais básicas, manipulações de coluna lombar, torácica, cervical, né? Que são as mais estudadas, elas dão resultado. Mas aí, elas dão resultado não é por liberar o espaço do nervo frênico na conjugação do, sei lá da onde, do quadrado lombar. Mesma coisa a gente falou da Quiro. E mesma coisa da Quiro. Não, ela dá resultado também não é porque tá tirando uma subluxação, reposicionando vértebra, corrigindo perna curta, etc. Ela dá resultado pelos seus benefícios neurofisiológicos. Exato. Que gera no sistema nervoso central. Quer saber quais são? Vai lá no episódio do Eduardo, que você vai aprender um pouco mais. A gente citou isso também com o Cadu, doutor Cadu Viterbo, que a gente fala, isso é um dos problemas que a gente até encontra na hora de fazer essa diferenciação. Porque você chegar para um cara que está lá de manhã, fazendo a manipulação lombar para tratar uma lombalgia aguda, você volta à tarde e está fazendo a mesma técnica alegando que está dando uma soltadinha no fígado, é uma linha muito tênue. Sim.
Sim. que a técnica é a mesma. Você não tá lá pra ver o discurso do cara sempre. Então é sempre muito difícil. A internet resolveu muito esse problema, porque o cara posta os dois, né? Mas era uma linha muito difícil da gente combater a pseudociência nesse nível, porque era o mesmo cara fazendo a mesma técnica pra duas coisas totalmente E entra na mesma... não é mesmo critério, mas no mesmo... esqueci a palavra. Mas igual quando a gente vê os tratamentos, os vídeos de quiroprata, é sempre as mesmas técnicas pra qualquer coisa. Exato. É pra corcunda, é pra perna curta, é pra torção de Vai pra sacro. radiografia, examina, toma. E toma as mesmas mesma técnicas. coisa. É sempre a mesma... Exato. Sim. É lombar roll, uma torácica e uma cervical ou de transição. Raramente coloca outra que também a gente sabe que às vezes não é tão estudada, é mais teatral, que não vai... Normalmente eles inventam mais na avaliação, Sim, né? exato. A avaliação ela fica mais florida, com um monte de teste, caçando as pernas curtas. E toma a mesma coisa. E no final. toma o tratamento é sempre o mesmo. Examina, dipirona, buscopan. Chega no mesmo lugar. Tilenol. Virose. Exato. No final tem tudo virose, exato. Você vai tomar dipirona e o remédio que sua dor de cabeça você achar melhor. Só que tem a marca maior do picareta, né? Porque o cara examina, depois vem o texto sobre o nervo frênico. Ele não chega e ofende o paciente falando virose vai embora. Ele tem todo um negócio. Ele fala, aqui, ó, Tem a cartilha. esse negócio aí tem fígado. Tá O cara- comprimindo o fígado. Não, cara, é ali. verdade, né? Eu tô tomando um Campari a mais. Isso, na verdade, tava com azia esses dias. Não foi aquele joelho de porco que eu comi inteiro sozinho. Mamãe Foi caprichou meu- no olho, né? Foi meu ilho pessoas travado em cima essa do dói. fígado. Entendeu? Essa dói mais do que lombar travada. Exatamente, aí foi. Sim. Mas Você pega. abordou o ponto. Não no estudo. Não na... No estudo. No estudo nunca, né? Mas eu tô assim, não na teoria base dela. Não tem tanto essa coisa espiritual, de crença, não. Só que acaba indo um pouco Acaba pra indo esse pro lado da fé também de novo. Lado da fé sempre. Abandona de novo a fisiologia e busca E um pouquinho o lado de... busca- A visceral e a craniana, principalmente. Essa manipulação clássica, né, como a gente já comentou, eu brinco, cara, que a osteopatia e a quiropraxia é igual... Você provavelmente não pegou, Gabriel. Você já é da era Spotify. No máximo, você pegou ali um MP3 player, mas a gente que comprava CD antigamente, o álbum inteiro lá no camelô do centro, aí você comprava lá, por exemplo, Backstreet Boys, NSYNC, ou então, sei lá, um The Beatles. Você gostava de 2, 3 músicas do álbum, você comprava inteira. Sim. É mais ou menos a metodologia ali. Por causa de uma, duas coisas ali que funcionam, que são bons, eles colocam um monte de picaretagem, um monte de loucura ali, um monte de delírio, e que é sustentado, porque o cara melhora um pouco, pelos viés cognitivos que a gente já falou, expectativa de melhora, ser acolhido, ser abraçado, placebo, vai melhorar, gente, vai melhorar. E eles fazem coisa boa, só que a gente volta no outro ponto. Por que a gente bate tanto? Por que a gente alerta tanto? Esse cara não vai analisar seu comportamento e te ajudar a mudar, ser um facilitador na sua mudança de estilo de vida, colocando mais exercício, identificando as causas reais. Ele vai adiar você procurar o seu tratamento, e a gente já falou muitas vezes aqui que esses tratamentos também têm efeitos colaterais. Você pode ter quimose, você pode ter fratura de costela, você pode ter algumas condições que, assim, de novo, o cara foi procurar tratamento, foi procurar ajuda. Vai sair de lá com mais um problema, né? Uma iatrogenia, então... Exato. Né? O cara da chave de fosca no umbigo lá? Mais ou menos. Esse ainda tá sumido, já nem sabe o que aconteceu com ele. E dentro da linha da osteopatia também, a gente vê justamente surgir esses delírios. Né? Exato. Que vem dessa ideia de manipular tecido. Exato. Por isso que vem essas ferramentaiadas danadas. Você não sabe se você tá entrando num consultório, você tá entrando numa oficina de carro, de martelinho de ouro. Tanto que a galera brinca, né? Martelinho de ouro na Às vezes, fisioterapia. mas tem o martelo. Tem uma técnica a chave de roda. que é com martelo mesmo. Ô, você consegue colocar o vídeo aí, se eu te passar? Do martelinho de ouro? Vou tentar te mandar aí. Pode seguir aí que eu vou tentar procurar aqui. Mas é exatamente isso. Acaba pegando isso, e que a gente sempre fala, vai em cima de pessoas que estão frágeis, né? Ela tá com um problema, às vezes, há muito tempo, ou então é uma dor muito intensa, ela tá querendo resolver o mais rápido possível, aquela dor que tá muito forte, né? Então, assim... É nesse público... E qual que é o meu maior problema com a osteopatia? Pelo fato dela ter que ser... fisioterapeutas têm que fazer a formação... Cara, primeiro, a formação de 5 anos extremamente cara. E longa, né? Extremamente longa. Não, 5 anos, mas caro, velho. A última vez que eu fui ver, sei lá, em 2017, era tipo R$1.000 por mês, vezes 60... 60 meses, era 60 conto. Exatamente. Isso há 10 anos atrás. Então, hoje deve estar beirando seus 80, 90 a formação. Uhum. Facilmente.
né? Eu ia falar que é até um preço de um carro, mas é um Onix hoje em dia, né, gente? Mas tudo bem. Um Mobi. Um Mobi. Mas, de toda forma, é uma informação cara. E aí, a gente tem aquele problema também. Primeiro, o fisioterapeuta que começa a trabalhar com a osteopatia, parece que ele desliga. Igual o seu amigo falou, né? Que você estava xingando a profissão dele. Pô, e não é a profissão. A profissão dele é fisioterapeuta. Ele é fisioterapeuta. Não, eu amo Mas essa o profissão. cara, ele internaliza aquilo tanto, parece que acontece uma lavagem cerebral na aula, de ser tanta coisa viajada mais, né? Tanta coisa relacionando um monte de coisa com um monte de coisa, que no final das contas não relaciona nada, que o cara esquece da fisioterapia e começa a trabalhar só com isso. E aí ele larga, ele vira um osteopata. Ele esquece que ele é fisioterapeuta. E aí que vem o maior problema, porque a gente vê que, né, o que a ciência mostra é que resultado é o que a gente bate toda hora na tecla. Controle de estresse, exercício, qualidade de sono e alimentação, é o básico. E o cara começa a ficar só maca. E quando eles começam a utilizar essas práticas sem ser a musculoesquelética, a crânio-sacral, a visceral, por exemplo, parte de uma avaliação totalmente subjetiva, que é uma avaliação manual, que a nossa mão ela não é boa para avaliar. A gente não consegue sentir movimento ósseo direito, vamos dizer assim. A gente não consegue ver na coluna, é totalmente subjetivo, se tem uma rigidez de movimento, se tem um movimento muito excessivo com a nossa mão. E quando o Vitor fala isso, a gente não tá falando a gente porque a gente é ruim de mão, não. Inclusive, nós somos ótimos terapeutas manuais, diga de passagem. Mas é porque a ciência provou que a gente não tem a capacidade, né? Ou seja, pegam vários pesquisadores falando, eu consigo ver que a pelve tá assim, não tá. Exato. Bota todo mundo ali pra teste e vê que ninguém consegue. E isso é uma coisa que pega muito da osteopatia. Se você for em 50 osteopatas diferentes, provavelmente você vai receber 50 diagnósticos diferentes. Exato. A intervenção vai ser sempre a mesma. Não, Mas você vai... o tratamento é o mesmo. Porque mas o quando ele diagnóstico falou é diferente. nós, ele quis dizer nós, seres humanos. Sim, Resumindo. perfeito. Qualquer pessoa. Exato. Então, vou te dar um exemplo. Osteopatia visceral. Pô, é praticamente impossível palpar o fígado de uma pessoa com a mão. Acho que é até engraçado. Desculpa. E aí... Não, quando a gente fala praticamente impossível, assim, é impossível. É 99,9%. Não, e aí você vai, possível. não, aí você vai botando... Vamos pensar numa pessoa magra, vai. Magrinha. Nem bombada, não, magrinha. Coringa lá do 2019 lá. Uma pessoa magra. Já é difícil de pegar. Aí você tem todas as outras variáveis. Obesos extremos. Ou então... Eu acho muito legal os caras pegam bodybuilder e falam que tá no fígado, mano. O cara tá uma porcaria de um abdômen que parece um quadríceps, mano. Com bisturi levar 15 minutos pra chegar. Exato. O médico pra abrir, abrir 2 Cara, horas você pra falou em abrir. fisiculturismo, a gente tem que fazer um react disso também, que me pega muito. Tipo assim, o cara já é shapeado, o cara tá num cut, alimentação absurda, o cara é competidor. Aí não, mas eu tenho que ir no meu osteopata porque ele tem que ficar riscando a minha Soltar. dobrinha ali pra poder melhorar meu SEC. Irmão, você tá sendo enganado, velho. não- Você tá sendo enganado, velho. E o pior, o seu professor tá ajudando, né? Que é o professor que fala, vai lá no osteopata pra ele riscar a barriguinha. Pra dar uma é, cara. soltada. Então, tipo assim, a gente palpar, por exemplo, o intestino, pra sentir o movimento peristáltico do intestino, pra saber se tá movimentando. E o pior, eles ainda conseguem separar a palpação por áreas do intestino. Então, vai palpar a parte de cima, a parte de baixo, a parte do meio. Aí você fala assim, velho, como? Não, tipo assim, é meio totalmente você pensar que... Olha o tamanho da minha barriga, filho. Você vai palpar o intestino aqui, você não vai achar intestino, velho. Não adianta. E vem falar que isso é a causa de uma dor do ombro, por exemplo. Entendeu? O problema é esse. Você pega lá, paciente lá, você vê, pô, é um senhor de idade. Ele às vezes nem é gordo, mas ele tem a barriguinha de cachaça dele, de idoso. Você Aquele inchadinho, calo sexual que a gente chama. Calo sexual. Demorando. É isso. E vem falar, e vem palpar, e vem falar que aí a dor na lombar vem por causa do intestino que não tá movimentando direito. É nesse tipo de comentário que a gente começa a bater muito, né? Porque a ciência mostra que, primeiro, a avaliação é totalmente subjetiva, né? E aí a gente começa a ver os artigos para fazer. Aí a gente parte do princípio que a avaliação já é subjetiva. Então, tipo assim, eu já não sei se é realmente aquilo que está causando a dor. Mas, folhas, eu vou tratar do mesmo jeito. Né? E na hora que você pega o estudo para ver, o resultado de fazer ou não fazer é praticamente igual. Né? Então, assim, não tem para que fazer. Não tem pra que fazer, exatamente, ponto. cara. As pessoas não entendem isso, cara, que...
quando não ganha do placebo, quando é melhor que não fazer nada, não faça nada. Não faça, porque Não tem fazer risco. nada, efeito colateral. não Tem fazer efeito nada colateral. tem menos efeito colateral. Perfeito, é Exato. isso. É o famoso. simples. Nisso daí, Vai o nosso ganhar. sábio mestre sabe muito bem. É muito pouco se ganhar e muito se perder. Então a Isso. conta não fecha, irmão. Por sinal, gente, se vocês querem palpar o fígado, eu indico o Mercado Central aqui de BH. A cebolada. É top. Barzinho da loura ali, ó, Isso, com a exatamente. gelada, meu amigo. Isso. Pensa Agora- no fígado bem manipulado, viu? Agora um consultório de terapia, não. Extremamente bem E Giló Consultório combina com o fígadozinho ali, Consultório viu? de terapia vai resolver dor musculoesquelética. Fígado não. Fígado é no Né? Mercadão. Então, vou te dar um exemplo. Quando eu fiz minha pós de quiropraxia, teve na aula de crânio sacral, a prova do professor tinha uma questão que perguntava, começava assim, de acordo com a palpação da dura mater. Para quem não sabe o que é dura mater, é uma membrana que fica dentro da cabeça. Ela protege o cérebro de bater na calota craniana. É como se fosse uma película, exato, que fica entre a calota craniana e o nosso cérebro para não deixar o cérebro bater direto e não causar lesão. Sim. Não tem como você palpar isso a não ser você abrindo a cabeça da pessoa. Não tem como. Eu palpei dura mater uma vez na vida, que foi na hora de anatomia no cadáver. Aham, sim. Na hora que a pessoa te dá o crânio. De luva. E de luva. Com o crânio Cheirão de aberto. formol. Nu. exato. A professora te dá um crânio e fala, essa aqui é a dura mater, olha aí. Aí, ó. É a única vez que eu vi uma dura mater na minha vida. Né? Então, tipo assim, como que eu vou palpar isso, velho? Aonde que eu vou enfiar a mão, o dedo, por que buraco pra chegar? Ó, E não dá se ideia- for no não dá buraco ideia de pra eles baixo? Não, que eles estão tentando, E se né? for nesse buraco, Você acabou vai de dar uma demorar ideia muito pra terrível. chegar na cabeça, velho. Exato. Vai Mas sair eles na tentam, boca. viu? Eles tentam, viu? Vai sair na boca, mas não vai chegar no A cérebro gente pra fala aí palpar. também em brincadeira, mas a gente já falou sobre isso, galera. Qualquer pessoa, qualquer terapeuta nesse sentido, né? Tocando parte íntima, alegando terapia, gente, é assédio, procura ajuda. Se você não tiver na ginecologia obstetrícia, Exatamente, você tá Por exato. errado. sinal, é exatamente. importante as lembrarem isso, porque tem casos desses em osteopatia. Tem vários. Tem gente que já Encurta perdeu o informação. registro. Informação. Principalmente informação. Aluna sendo palpada, Isso. sendo tocada. Não, isso Tem- não é certo, galera. Tem caso que o exame picareta era fazer um toque vaginal, o cara foi caçado porque ele fez um toque retal, né? Um caso famoso que teve aí. Isso eu não sei, não. O cara fez um Conta toque fofoca, retal na pô. menina de 13 anos. Aí não. Aí é Aí é cadeia. Não é cadeia nele. Aí tem que ser Pô, aí cadeia ele nele. foi alegar que fez um exame que era um toque vaginal da osteopatia. Só que eu acho que... Não, tá errado os dois, velho. Isso. Independente de Mas que o for. pior que tá errado é que ele ainda, sabe, ele ainda trocou o ponto, né? Não, aí foi a menina de 13 anos, cara, um negócio totalmente absurdo. Tal, e a gente fica pensando assim, ó, velho, pra que tem um exame num tratamento de dor que você precisa palpar uma Alguma parte genitália? íntima. É, não tem sentido. Não faz sentido nenhum. Isso é estupro de vulnerável. Não. Temos pequeniníssima relação de dor lombar, né, com o assoalho pélvico, Sim. né? Mas mas não tá nenhum guideline ainda. não tá nenhum nenhuma diretriz guideline, clínica. tudo, Ainda são estudos preliminares, a gente ainda Exato. tá entendendo. para ver se realmente tem essa correlação direta de aumento de tensão. Mas aí vai estar mais relacionado, primeiro, né? A pessoas sexualmente ativas, a gente não espera isso numa criança de 13 anos, Exatamente. né? Vai estar relacionado com situações provavelmente de continência urinária ou incontinência, alguma coisa assim, né? Ainda é um breu, não... E eu costumo brincar também que nessa parte mecânica é igual o tal do amnésia glútea ou glúteo fraco. Pessoas sedentárias não tem só o glúteo fraco e baixa rigidez rotadora esotérica. Elas estão todas fracas, elas estão fracas e descondicionadas. Fracas, Exato. ponto. Pronto, né? Então aí a gente entra nesse aspecto, né? E assim, cara, eu queria também trazer aqui rapidinho, né? Um gancho aqui que eu não queria esquecer de falar, que foi até muito bom o episódio que você não estava aqui da parte de que a gente falou de psicanálise. Sim. Que aquele famoso, a gente mencionou, né, no Karl Popper, né, que é o tal do... Se você não consegue explicar uma teoria que explica tudo, independente do que aconteça, se ela não pode ser testada de forma objetiva, então ela não é científica. Então, assim, se a osteopatia quer sentar na mesa e falar que é uma ciência, ela vai ter que se submeter também ao método, assim como a psicanálise, tá? Então, de novo, mais uma cutucada aí na psicanálise. Então, assim, como é que o cara vai provar que o fígado tá congestionado, sendo que ele sentiu com as mãos ali? A gente já mencionou que não dá pra sentir nada ali com o toque. É porque... E esse aqui também eu gosto muito, cara, que é o... mas não melhorou. É porque o corpo ainda tá se reorganizando. Essa... Tá esperando, né? Volta daqui uma semana pra eu ver. foda, Essa é mano. toque me voe. Fala, calma. É só pra liberar o Você paciente. vai Mas não receber preocupa lá na não que vai frente. melhorar. Volta daqui 15 dias. Deixa o efeito, exatamente. os confundidores trabalharem à vontade.
Isso é muito o cara não Principalmente assumir nenhum história ônus, natural. né? Nada, velho. O cara não precisa assumir ônus. Tipo assim, meu tratamento não tem efeito colateral. Ele funciona pra todo mundo. E se não funcionar, a culpa é sua. O que eu tenho a ver com isso? É isso que ele tá falando. Não. E pra quem não sabe, teve um fisioterapeuta, se não me engano, de Brasília, que foi processado por causa exatamente disso. O do ombro? Do ombro, você tratando o começou ombro. Na verdade, o paciente procurou um atendimento e o cara falou exatamente isso, que o problema do ombro dele vinha do fígado. Esse paciente voltou ao médico e comentou com o médico. O físico tinha falado isso, mas falou, esse cara tá maluco. O paciente entrou com um processo contra ele e o que acontece? Provavelmente ganhou, porque aí você tem que provar. E aí não tem prova. E aí você não tem prova. Aí você vai chamar o professor do curso pra ela te defender. Aí ele, opa, não, enfim, essa semana eu vou estar em Salvador, não dá. Não vai dar problema. Exatamente. Mas Né? assim, é o vendedor de óleo de cobra que a gente fala, né? Não tem jeito, cara. E assim, uma dica pra quem tá assistindo e quer ganhar um dinheiro, faz isso. Às vezes os osteopatas vão começar a ficar com medo aí. Vai no osteopata, né? Vai procurar um tratamento, você não vai melhorar. Não vai melhorar, ponto. Você não vai melhorar. Se você melhorar de algum problema, é porque você melhorar. Não, efeitos tem que fazer adversos. outra coisa. E você pode processar o cara, ele não vai Efeitos ter como adversos, não, provar, efeitos né? confundidores. O cara vai ter que fechar a clínica, é menos um picareta aí no mercado. Exato. E você, pessoal, que é osteopata, fala que tem artigo científico, Mano. só ter o artigo científico não é suficiente. É, porque se Podemos você quiser colocar? publicar um artigo... Você viu o negócio do... Pode mandar bala. Coloca pra nós aí, A gente Gabriel, quer por que vocês favor. vejam negócio aqui, osteopatas? Vem, gente. Vamos ver osteopata. Bora. Então, ó, esse artigo aqui, ó, pode dar zoom, por favor, Gabriel. Boa. Que fala aí, ó, do efeito da terapia manual, né, visceral, no caso da osteopatia, em pacientes com dor lombar crônica. Tem os seus desfechos lá, que é qualidade de vida, dor, etc. Mas esse artigo aqui, não adianta só ter o artigo. Por quê? A gente tem que saber interpretar o artigo. Exatamente. Porque realmente é um artigo bom. Sim. Ele foi publicado numa revista boa. Foi em qual? Na Journal Back of Musculoskeletal Rehabilitation. Não é uma revista predatória, não é... Não, uma revista não boa. Pagou, É uma postou. revista que existe. Né? Resumindo. Ele é um artigo bom, muito bem conduzido. Ele tem um pequeno problema. Não, você exagerou. Muito Não, muito bem não. Ok, bem é um bem conduzido. conduzido. Né? Usou questionários vários. Usou questionário, exato. Tem alguns um problemas. pouquinho de viés, tem um pouquinho Tem seus de... viés. Mas o deverzinho de casa que era Sim, possível sim. ser feito. Exato. Básico. Porque Então- até porque querer... Nossa senhora, agora eu vou tomar porrada. Até porque querer estudo em osteopatia bem conduzido vai ser um pouco difícil de achar. Mas ok. Vai. Mas de toda forma, é um dos melhores da área que tem. Ok. Tem seus problemas de N, um N relativamente Exatamente. baixo para razoável, né? Mas de toda forma. E ele, na hora que se você pegar só ler a conclusão dele, ele conclui que sim. Vamos explicar o que eles fizeram. Eles pegaram dois grupos. Só que você falou em explicar o N baixo, para quem que a gente esquece que a tem gente muita tá- gente. N é o número de É o população, número tá? de Foram- pessoas que Isso. participam Foram do menos, estudo. quando é 40 pessoas para um estudo né, que mede efeito em população, cara, é muito baixo. É pouco. É tipo assim, pegar uma sala de aula só para poder Exato. ter como referência. É muito baixo. O ideal é a partir de 300. Óbvio, tudo exige um cálculo amostral pra você saber, igual o do IBGE, né? O estudo lá, o Datafolha e tal. Você tem que saber quantas pessoas vão representar uma população. Mas a gente só de cara, assim, vendo que 39 pessoas foram estudadas, é baixo. É pouco. Não dá pra você tirar uma conclusão ampla, assim. Né? O que eles fizeram? Eles separaram em dois grupos. Um fez tratamento normal, com terapia manual normal. Exato, mais E- exercício. Tratamento, falar né? isso. Exercício, Justo. O tratamento normal seria o exercício, O educação. tratamento ideal, né? Assim, Ideal. Porque em uma pesquisa a gente sempre tem que fazer. Você tem que manter o tratamento padrão ouro, porque senão nenhum comitê de ética vai aceitar. Exato. Eu perguntava, mas qual que é o tratamento para dor lombar? A gente já sabe, é exercício. Gente, basicamente, você não pode deixar uma pessoa sem tratamento. Então, Sim, você vai exato. oferecer o padrão ouro pra galera. Perfeito, todo mundo Pra faz o outras, vai padrão. oferecer o padrão ouro mais o que você tá testando pra ver se tem Exato. um aumento. Exatamente. E Aí, se tiver diferença significativa, ou seja, a pessoa ficar um pouquinho melhor, melhorar mais rápido, você vai monitorando ali as medidas de desfecho. Mas se ajuda, se a pessoa melhora mais rápido, ou se ela fica ainda melhor, ou se não tem reconhecimento, aquilo que você definir ali que vai ser o melhor, né, é sinal de que aquela técnica provavelmente funciona. Só que nesse artigo eles concluem que funciona se eu usar a visceral, mas na hora que nós vamos ver os dados, essa diferença ela é minimamente assim, muito pequena, né? Sim. Se eu não me engano, um melhora tipo 1.8 e com a visceral você melhora tipo 2.0. Exato. Então Alguma coisa assim, o P né? 0,26, 0,21 não é significativo, né? Então não tem diferença. E assim, a medida de desfecho, quando a gente pensa em dor lombar, é dor.
E essa medida, ela não tem diferença, né? Eles aplicaram o SF-36, que é um questionário de amplo aspecto, né, sobre bem-estar, né? Assim, é um questionário amplamente utilizado em saúde, mas acaba aqui, né, num desfecho que é Que é o mais desfecho importante. primordial, né? Dor lombar, né? Que é amplamente melhorar a dor. estudado, que não tem Mas diferença. eles concluem que é melhor, porque ele dá um número diferente, sim, para quem faz a terapia visceral. Só que na hora que a gente joga isso, né, vamos supor assim, que das 40 pessoas, um melhorou. Exato. Melhorou sim, todos melhoraram, né? Mas esse um melhorou um pouquinho a mais. Isso. Nas escalas tal. Então, tipo assim, ter artigo não significa muita coisa, né? A gente tem que saber interpretar para poder representar isso. E se você, osteopata, se apega só ler a conclusão, você vai vender que melhora, né? E aí que tem o nosso maior problema, né? É só falar assim, mas eu tenho artigo. Isso não quer dizer nada, né? E o problema disso é que impacta a população leiga e vulnerável, né? Exato. Porque, igual, por exemplo, tem um influencer famosíssimo aí, né? Que ele chega no meio da galera e fala em voz alta, né? Sobre não ter vergonha de falar em público. Ele sempre coloca um PubMedzinho assim de pop-up no que ele tá falando. E a galera olha, tem estudo disso. A galera não entende que ter estudo não significa absolutamente nada. Assim, precisam de muitos estudos, precisam de uma série de estudos. Existem estudos que são relevantes, que são estudos, né? Ensaios clínicos bem conduzidos, principalmente revisões sistemáticas que incluem vários ensaios clínicos, né, que foram feitos em vários lugares. E principalmente, gente, quando a gente pensa em saúde, a gente tem que pensar nas diretrizes clínicas. Existe uma diretriz clínica para dor lombar, que inclusive a OMS assina, né? Então, assim, eu sempre que eu vou entrar na OMS, me mostra na OMS onde está osteopatia, manipulação visceral. Mas ainda não deu tempo, não sei o quê. Ou craniana. Não deu tempo. Ou a craniana, né? Que o A negócio TCC foi lançada ontem, já tá lá, velho. Gente, osteopatia existe tem mais de um século. Como não deu tempo? Não deu tempo de quê? Não, mas é isso, é saber exatamente isso. Vem aquela pergunta, né? A osteopatia funciona? A pergunta não é essa. A pergunta é, o que dentro da osteopatia funciona? Né? É igual assim, quiropraxia funciona? O que dentro da quiropraxia funciona? Fisioterapia funciona? O que dentro da fisioterapia funciona? E infelizmente, né, as pessoas, como todo mundo quer tudo muito rápido, muito prático, você pega isso pra tudo, por exemplo. A pessoa não quer saber o que no Pilates melhora, o que na musculação é boa pra ela, Exato. o que no CrossFit faz mal, o que faz bem, né? Então, sempre a gente vai ter uma metodologia, né? Nunca... Né, o MMA tá aí pra poder provar, gente, que a gente tem que pegar o melhor de cada coisa. Exato. É o melhor do kickbox, é o melhor do Muay Thai, wrestling, é melhor do wrestling, melhor do jiu-jitsu. Perfeito. Exato. E até Ou misturadinho é bom demais. E Exato. até o que não faz diferença. Faz o que você gosta, meu jovem. Porque tem hora, velho. Não, mas é que, cara né? que tá lá Aí o sempre- povo vai Pra fazer quem só o tem- soro de kiwi. Não, pra quem só tem martelo, Dentro do tudo é contexto de prego. qual atividade física o cara faz. Tem hora que fala, Justo, velho, você justo. só precisa fazer, cara. Não, Só sim, precisa mas começar, pensando em levanta a bunda. tratamento, né? Pra quem só atende com martelo, tudo é prego, não adianta. Falando em martelo, Gabi, você consegue... Tem um martelo aí. O Gabi conseguiu uma imagem ali. ó. Olha. Isso daí, gente, é o martelinho que eu falei. O Neil Seitai é a metodologia que usa. O Gabriel Tubarão, desculpa a exposição aí, né? Mas ele foi um dos que acabou divulgando muito esse vídeo ou é método. foto só? Não, é só foto. Pode dar Se quiser zoom? foto, Pode dar Dá um zoom. zoom. Acho que a imagem não vai ficar muito boa, né? Quem tá nos ouvindo aí, né? Pode depois ver no YouTube ou então procura no Google lá o Neil Seitai, né? E, de novo, né? É muito comum, se quiser pode passar aí, Gabi, né? A gente pensar que existe uma ideia de que algo não está no lugar, algo que está... Porque não está funcionando. Então, dentro da mecânica, por exemplo, o computador parou de funcionar. Então, a gente tira as coisas do lugar e coloca de volta, né? Então, existe muito essa ideia de mecânico ainda, né? De mecanicismo. O próprio paciente, né? Chega pra gente, acho que o meu joelho tá fora do lugar. Perfeito. Acho É plausível, né? É plausível, se a cara. gente for pensar. Porque, de como fato, tem leigo. lesão que sai das coisas do Sim, lugar. né? algumas, Existe, né? né? Poucas, mas Exato, sim, existe. exato. Né? Direto, fala, será que alguma coisa saiu do lugar aqui que tá doendo, né? A gente escuta muito isso, né? No nosso dia a dia. E acaba que esse tipo de tratamento aqui... Ele vem com essa teoria de voltar as coisas pro lugar, né? A bada porrada. E aí, nessa aí, gente, de novo, imagina. O nosso corpo tolera uma quantidade pequena de carga. Já é perigoso com a mão colocar a carga.
e machucar. Imagina com essas tags, imagina o risco. A gente, né, quem nos acompanha no Instagram, vê a gente reage a esses absurdos, né, essas ideias de novo mecanicistas. Recentemente a gente falou do esfingo, né, de inflar a cavidade nasal do paciente, loucura. de pendurar o paciente de cabeça para baixo e puxar e dar porrada. De novo, gente, de vez em quando o sádico encontra o sadista, né? Então tem gente que até gosta disso daí. Mas, de novo, é pela expectativa de melhora. Mas eu tenho certeza que na hora ninguém acha isso bom. Eu comentário dizendo, nossa, eu tô precisando disso. Na hora que alguém estiver enfiando a marretada no seu bico de papagaio, com a ideia de que vai colocar o bico de papagaio de volta no lugar, pode ter certeza que você vai arrepender de estar ali. E, inclusive, se você formar uma fratura, tiver um edema ósseo, tiver um problema mais grave, uma lesão medular. Uma osteoporose, uma osteopenia, etc. Isso deve ser totalmente contraindicado e eu duvido muito que essa pessoa vai falar pra pessoa, não vou te atender, não. Até porque ela só trabalha com isso. Ela vai fazer o quê da vida? Como é que não ri, né, cara? Só pega mais água ali. O cara tava lá, falando assim, tava com dor nas costas, né? O que ele fez? Ele falou o seguinte, pediu pro cara ficar parado assim, curvar um pouco a coluna, ficar tipo igual um L. Aí vai lá, igual um L não, meio que curvar, assim, meio que corcunda. O cara subiu em cima de um tijolo, pegou uma cepa de uma pedra desse tamanho assim, ó. Eu vi isso. Falou, Pai E Xoxó. toma. Pai Xoxó. Pai Xoxó. Eu vi essa. Acho que o Rodrigo postou essa. Foi o Pai Xoxó. Não foi? Filho, não tem ninguém com ciática mais, não. Claro, o cara tá com a fratura tão grande que ele é paraplégico. Ele para de sentir dor ele para de sentir dor nas pernas, que ele fica tetraplégico. Pronto, não sente dor. Nunca mais sente Porque dor. amputar não dá certo, porque tem dor. Tem dor fantasma, exato. Nossa, doutor, muito bom, não sinto mais nada. Desligou. Só que ele sai de cadeira de roda com os outros empurrando. Isso. Então tem um Valtinho também, né? Que toda semana chega um vídeo dele lá no meu Instagram, que fica passando o taco de beisebol nos jogadores, nas canelites. Cara, aquilo é tortura, gente. Aquilo é tortura. Não compactuem com esse tipo de coisa. A gente não consegue reagir ao tanto de coisa que tem. Não tem como. Obrigado, pessoal, tá aqui. Sempre manda pra gente lá no privado no Instagram mais vídeos pra gente reagir. Nós vamos tentar reagir a todo mundo, mas nós somos só 3. Você tá doido? É muita porcaria, cara, que tem na internet. A internet tá uma loucura. Tem muita coisa boa. Isso. O famoso Valtinho, já viu o Valtinho, né? Já vi, já vi. Valtinho é famoso. Conta que eu quase entrei no Muay Thai, né? Tem um colega meu que ele treina pra cá no Muay Thai, então a canela dele é toda arregaçada. Pô, mas Ele pode chutar um poste que não dá nada. Até ele fraturar. Quando Exatamente. fratura, põe placa. Aí perde a graça, né? O calo não funcionou, né? Acaba que assim, que ele vai acostumando assim, acaba que vai dando um escalão na canela ali. Dá, ué. E ele sempre faz. Amassa o osso. Eles pegam um pedaço de um toco de madeira Isso. e amassa. Mas isso é muito legal até dar merda. Até dar como a merda, gente falou. exato. Né, de novo, existe uma adaptação do tecido à medida no combate ali, mas o cara pode ter uma fratura. Então, assim, né, de novo. Não, passar esse negócio na canela vai ser pra nada, a não ser pra ele sentir dor. Eles falam assim que ele vai poder amassar o talão. É lógico, ele faz um edema ali por causa da pancada. Ele tá tentando Você lembra do vídeo treinar do esse Anderson edema. Silva quebrando a perna? Então, de novo, é muito legal até acontecer aquele tipo de coisa. Então, se você tem um edema ósseo provocado por essa... O cara fica chutando bananeira, bananã, quando consegue controlar adequadamente a carga ali, pode ser que gere adaptação e o osso realmente ele aumente um pouco a estrutura ali. Mas é muito melhor ele trabalhar outras coisas. Enfim, são misticismos aí do mundo da luta. Que, do assim, mundo da luta, que aí vai como dar... outros. Vai dar... Mas, da enfim, escola, na verdade. Se você não tem intenção de ir pra Tailândia ser campeão mundial... Não vale a pena. Você tem um risco muito grande de ter uma fratura. Faça só como tem que atividade usar uma física. gaiolinha de... Põe caneleira pra chutar, pra proteger. Uhum. Dói muito menos. Galera, vamos pensar que a gente esqueceu de falar uma coisa importante da sua parte. A gente começou a falar e não entrou tanto. Que é assim, até pro cara que é um osteopata falar, velho, eu gosto pra caramba disso, eu quero trabalhar com isso aqui baseado em evidência, Nice. tal, existe esse cara. Sim. Esse cara existe, tal. O que eu faria? Inclusive, estão ambos convidados, né? Tanto... Você comentou, né? Do profissional que trabalha com... Não, deixa passa. E então, né? Ou seja, a galera que Deixa quiser... quieto. Foi um... como é que fala? Um lapso? Não, foi um lapso, não. Foi uma... Ai, velho. Eu tô sem palavras hoje, né, velho? Foi um desapontamento. Foi desapontante. Deu Porque, porque Eu vi tudo eu quando até rolou. falei, até mandei pro Eduardo também. E aí nós fomos enganados pelo kick da bola.
Infelizmente. Acontece. Que A aí- pseudociência tem essa característica, né? Exato. Tá vendo, gente? Chega a enganar até nós profissionais Pois é. que trabalhamos, né? Tentamos trabalhar o máximo possível com a ciência. Até a gente cair em golpe, Até né? a gente cair em golpe. Eu tava lá. quando O Cezinha Betão também fez esse tava Eu lá fui, no eu meio tava. da resenha. E você ouviu o que rolou? Do- Foi foda, foi foda. E aí eu comecei a apertar. E é aquilo, né? A pessoa, quando ela não tem a resposta, ou então não tem resposta para a pergunta, ela dá um jeito de sair pela tangente, né? Então foi isso que aconteceu. Aí se Soltou provou- qual que era as dúvidas, aí eu pergunto, lógico que eu tava com meus costas quentes, Aham. mandando para mim, Sim. que ele não pode Aham. aparecer. Sim. Aí ele me mandava, eu mandava. Aham. Aí, isso, aí dá uma escorregada. Aí, pergunta isso aqui. Aí eu ia e perguntava. Foi só apertando, Foi só né? apertando. E cada vez que fechava mais o cerco, até que o resultado final assim, nós vamos falar disso na aula mais tarde. Justo. Entendeu? Porque não tem Aí voltou resposta. pra teologia de jaleco, né? Não, e aí nós voltamos todo pro Vai na minha problemas. igreja que eu te conto como Então, é que assim, é, né? já que o Cezinha citou essa parte da osteopatia baseada em evidências, Que a gente pensou, né, em convidar alguém que trabalhasse com osteopatia baseada em evidência, igual aconteceu com o Eduardo. o Eduardo na quiropraxia, né? Mas Mas só infelizmente que- a osteopatia ainda carece de profissional. Assim, eu acho que muito porque você poderia ter feito só 1 ano de osteopatia, não precisava ter feito 5. Que só a músculo Exatamente. esquelética resolveu o problema. Mas, E pra quem não sabe aqui, né, a gente tem um convidado aqui agora, né, vocês não estão vendo aí, mas né, tá aqui o nosso psicanalista baseado em evidência, nosso osteopata baseado em Exato. evidência. Não é à toa que a cadeira tá vazia hoje. a gente tá tentando, a gente trouxe psiquiatra, gineco, cada um de uma área baseada em evidência. Eu acho, tipo assim, nossa osteopatia, o principal disso é a hora que o cara vê a questão do exame, cara. Uhum. Sabe? Porque o que você vai ter de evidência para as intervenções, manipulações e tal. E, velho, não tem muito pra onde ir, né? Todo mundo sabe qual técnica e para que desfecho, é simples. Mas o negócio é que, foi até o que a gente viu ali, os caras são inundados por técnica de exame para aumentar o viés de autoridade. Só eu sei examinar a membrana tangínea da calapucheta do não sei o que lá. Mas é o que a gente falou, né? O exame acaba ficando extremamente complexo, cheio de testes. Para quem não sabe, existe estudo sim para comprovar a eficiência de um teste, né? Se esse teste serve para avaliar aquilo que ele se propõe a avaliar e o quão fidedigno é essa avaliação. Se eu consigo reproduzir igual o Cestário, igual o Cezinho, igual o Gabriel, igual qualquer profissional. Até a ideia de um tema legal, a gente falar Podemos sobre falar avaliação. avaliação. Isso é bem legal, cara. Podemos falar. Tipo assim, a gente falou do Choose Wisely, né? De repente É. seria legal a gente focar nessa ideia de como que é uma consulta, uma avaliação bem conduzida na área da saúde. Exato. Né, então, nós temos testes que eles são testados, né, através de estudos, né? E a osteopatia tem cacetada de teste para falar do movimento peristáltico, da pressão no fígado, no batimento cardíaco, né, na pleura do pulmão, sei Fácil lá. inventar teste, né? É fácil, né? Agora, se ele serve para aquilo que eles propõem fazer e se mais de um consegue reproduzir o resultado, Nunca provaram. nunca provaram, né? Mas é aquilo. Enche de coisa, dá aquelas frases bonitas lá que você falou no início. Sim. O paciente arregala um olho de todo tamanho e fala assim: eu vou morrer daqui a pouco, com Não, Você certeza. tem uma disfunção viscerossomática A não ser, bilateral né? com reflexo neuroendócrino. Não, tô morrendo. Isso vai melhorar com a minha mão. Eu tô morrendo. Aí, mas é no isso, rim, o né, paciente velho? tá, beleza, doutor. Isso significa o quê? Significa que você vai vir aqui 2 vezes na semana, durante 8 semanas. O plano de tratamento 2.000 custa também. R$5.000 Mas se você quiser pagar 10 mil no Pix, eu faço pra você. na amizade. 3 estraladinhas por dia no quadril, zerou. É isso, né? Então, esse é o maior problema da osteopatia, parte científica dela. Ela se limita muito pouco à musculoesquelética, Perfeito. A parte que neurofisiológica. é a parte neurofisiológica, Que melhora isso aqui. que melhora isso aqui num e todo. você vai te tornar dependente daquilo ali, se não orientar exercício, educação Exato. em dor, Né? Então, mudança a gente, comportamental. no final de tudo, a gente sempre caminha para o mesmo lugar. A gente sempre afunila. Falando em caminhar, eu quero aproveitar aqui também, né? Porque, de novo, eu compartilhei com os meninos que eu tive um problema com um grande amigo, né? Ele continua sendo um grande amigo, foi uma pessoa muito importante na minha vida. Né? Não vou mencionar aqui para não expor, obviamente. Mas, assim, cara, a minha vontade, por exemplo, vai que essa pessoa escuta esse episódio até o final. O recado que eu gostaria é, cara, volta que dá tempo, né? Para de ir por esse Sempre dá. caminho, né? Sempre. Quanto mais tempo você andar nessa direção, mais difícil vai ser voltar.
Então, busque atualização dentro da área que a gente está atuando. De novo, você é um baita de um terapeuta manual, cara. E, de novo, terapia manual tem evidência de que Sim. funciona. Mas a terapia manual não está acima das outras coisas. Ela é mais uma parte. Ela é mais uma ferramenta. Mais uma ferramenta, de É novo, o né? dedo da sua mão como Você não tem que repreender a fazer todos os exercícios, cara. O levantamento terra que você faz, o agachamento, o cardio já tá mais do que suficiente. Não tem um exercício mirabolante, não tem exercício que é a solução mágica, não é o funcional que é a solução, é exercício, né? Então, dentro dessa orientação, né, estudar comportamental, estudar educação enduro, cara, pode ter certeza que os pacientes vão ser muito mais impactados, você vai ser muito bem quisto dentro da área. Né? E, de novo, você vai, de repente, ser mais uma pessoa que vai poder falar, cara, a gente foi por caminhos errados, né? De controle de movimento, de bandagem, de patati patatá. Liberação Até pra ventosa a gente tudo. já fez nos outros, Já. cara. E olha onde a gente tá hoje. Né? Hoje eu posso afirmar, assim, que todos os meus pacientes melhoram. Por quê? Porque a ciência, ela permite isso pra gente. Ué. Se o paciente tem expectativa melhor e se o paciente é para estar comigo, ele vai melhorar através dos princípios Pelo científicos. menos a gente escolhe o que tem mais chance de dar certo e o que tem Exato, menos chance de dar errado. Essa segurança a gente tem na hora que a Exato. gente vai deitar. Né? E isso que o Cestário falou, gente, vale para todos vocês, colegas osteopatas. Você não precisa deixar nem de usar a técnica. Sim. Acabamos de falar aqui, ela melhora a dor musculoesquelética de forma aguda, ajuda no tratamento da dor musculoesquelética crônica. O dinheiro não foi perdido Não tem total, né? problema. Igual em outras técnicas que a gente já fez. Aí, Não, né? Você não não perdeu 100%, tudo. perdeu só 80%. Igual, o que Você eu não faço com a perdeu kinese lá? Ah, já esquece, filho. Você não perdeu tudo, você só tem que reconhecer Apesar que eu tenho que que usar. de aqui, vez em ó, quando. a camisa da frente, nós somos Forte, né, fisioterapeutas, velho? Faz parte. primeiro. Nós somos fisioterapeutas, você só não pode esquecer isso. E dentro da fisioterapia é uma ciência. A gente está subjugado ao que a ciência fala que funciona ou não. É só não esquecer isso, você não precisa deixar o seu Exato. Vem que o muro tá baixo, dá tempo de voltar. Não, é gostosinho aqui, viu? Aqui é bom Aqui é mesmo. quente, Aqui é bom mesmo. aqui é da hora. Considerações finais? Vou passar primeiro pro nosso amigo ali, que ele não falou do soro de kiwi hoje. Graças a Deus. Gente, primeiro episódio, o 20º. Ou 21º. Eu não vou falar porque aí fica legal. Né? Não, tem que falar. Ô, velho, pô. foda que isso. Que é isso? Foda que aqui eu acabei de dar o recado e tal, não sei o quê, e eu sou o primeiro a despedir, então tem que bolar outra coisa. Então, pra você, paciente, a gente não tá falando que o seu tratamento não funciona porque você foi no osteopata. A gente acabou de falar que tem técnicas que funcionam e que a gente usa dessas técnicas dentro da quiropraxia, né? Não da osteopatia, mas utilizamos algumas. A gente só tá falando pra Verdade, você dentro da terapia questionar manual. algumas Perfeito. coisas, terapia manual, melhor dizendo. Precisa questionar algumas coisas. Se você questionar intolerância à lactose, refluxo, Inclusive, eu consultei aqui, viu? 46% da população brasileira. isso. 46%. Então, se 46% da população Lombar brasileira ou tem... intolerância à lactose, intolerância à lactose. Se 46% da população brasileira tem intolerância à É lactose, cara coroa, fi. todo mundo devia tomar soro de goiaba, tô brincando. Não tem sentido, velho. Eu posso tentar esse diagnóstico pra todo mundo que eu vou acertar um tantão de vez. Obrigado, gente. Aquele abraço. Por acaso tem a ver com isso? O quê? O soro tem a ver com Não, não tem Todo nada a ver, não. osteopata é um sorista. No fundo, todo mundo vem ali da integrativa, mas assim, né? Picaretagem também. Mas assim, primeiro, né, dar de novo essa ênfase, né, que a gente não tá aqui para desmerecer, né, nenhum profissional, Falar nenhuma mal profissão, diretamente, exato, né, principalmente a terapia manual ou as técnicas de terapia manual, né, a escuta, a sensibilidade clínica, o raciocínio clínico, né, a clínica conta, né, como é que a gente pode falar, o descuido travestido ali de Tratamento. de cuidado, velho. Então, assim, né? Que né, a gente possa ter alertado pessoas também. Por quê? Uma coisa que me dá, a gente tá em visto terapia manual em cachorro e a gente tá vendo osteopatia em bebê. E isso nos preocupa muito. Porque, de novo, né? O Rodrigo até postou esses dias, né? Uma técnica de manipulação, de apresentação cefálica do gestante, né? Que assim é uma técnica extremamente perigosa, é feita em bloco cirúrgico, né? Que a gestante pode entrar em trabalho de parto, ou seja, olha que loucura que uma terapia manual, uma técnica manual pode provocar. Isso eu não vi, não. Cara, essa Mas é insanidade pensar nisso. mas essa é feita por Não, obstetra. o obstetra no bloco cirúrgico. Não, pra favorecer o parto. Exatamente. Então assim, Mas não não é no consultório do cara, que a mulher que tá com dor Mas lombar. aí que tá, ó, o osteopata, ele manipula víscera e mulher grávida. Aí é louco. E criança, né? Criança recém-nascida. E, de novo, a gente não sabe o risco que... Sempre porque, tem. de novo, é igual fazer harmonização facial num lugar que você tem condição de cuidar do problema. É igual
a gente que trabalha na esportiva, né? Você vai reduzir uma luxação de ombro. E aí, se der merda, você vai dar conta de segurar o BO? Então, a ideia da provocação é justamente essa, né? Isso vai trazer mais segurança para você também. Façam técnicas que são mais seguras, tenham uma boa anamnese, uma boa avaliação para você poder, né, não fazer uma manipulação cervical na pessoa que tem estabilidade ligamentar cervical. Então, assim, né, tem muita coisa boa sendo feita. A gente quer, de novo, né, dar essa ênfase. Mas, de novo, né, a ciência, ela... né, é uma segurança, ele é seu cinto de segurança. Você vai sair no trabalho, né? Você bota o cinto de segurança, que é, né, uma metodologia científica. E, né, de novo, agradecer aí, né, ao Vitão, ao Cezinha, por mais essa oportunidade aí da gente falar de ciência aqui de uma maneira tão descontraída, tão gostosa. Eu tava com saudade, a gente ficou um bom tempo sem gravar aí. Né? Me sigam lá nas redes sociais, eu posto muito lá sobre isso também. Não tanto hoje em dia, né, porque a gente fica um pouco agarrado com a agenda lá, mas tô tentando voltar aí. E é isso aí. Valeu, galera. Valeu por assistir. Já que você tocou no assunto, sim. Você que enfia o dedo na boca de neném porque ele tem refluxo, você é picareta, sim. Sim. Que você expôs. Picareta. Nem aí Picareta. pra você. Você pode ficar bravo comigo no Instagram. Picareta. E você é o picareta que tem até um martelinho de tão picareta. Exato. Não, você é o Mas, pior de tipo. toda Neném é forma, foda. agradecer, né? Neném é É bom foda. estar de volta, né? Depois de um tempo afastado aí por compromissos agora lá com o basquete, né? De toda forma, valeu todo mundo pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Antes da gente ir embora, siga a gente no Instagram, doa.quem.doer. Se inscreve aqui no canal no Agora a gente YouTube, aprendeu. deixe seu like, faça um dedo não vai comentário, cair, gente. Só xinga a interage. gente, pode xingar, não tem problema não que a gente responde. Quer bater uma tretinha? Instagram tá lá pra isso, bora. Posta lá no React, não tem problema nenhum. Também, né? Tá Se convidado você quiser a vir, sentar aqui pra bater papo, fica à 5 vontade. A cadeira tá vazia, apresentar mas tá... estudos aí, né? Que Exato. nos refutem. A gente da ciência Né? permite, né? Ser refutado. se Sem você- prótese de cachorro. Se você quer ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho de divulgação científica, de instruir a população a não cair mais no conto dos picaretas, entre em contato com a gente para ajudar a gente. E no mais, se você ficou ofendido, melhore para que a gente não tenha que te ofender novamente. Valeu, até o próximo. Valeu, galera. Até...